Olá, turma, boa tarde. Hoje nós vamos fazer as atividades de matemática e de história. Então, primeiro, de matemática, iniciando a semana 2, vocês vão lá na página 14, nós vamos fazer as questões 1 e 2. E de história, depois, nós vamos fazer todas as atividades da semana 2, as questões 1, 2 e 3. Página 34 e 35. Então, vamos começar por matemática. Na aula de hoje, nós vamos rever os números pares e os números ímpares, porque vocês vão precisar para poder responder a perguntinha número 1. Então, quais são os números pares? Todos aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, não importa se um número só tem a unidade, se ele tem dezena e unidade, se ele tem centena, dezena e unidade. Se ele terminar com um desses números, ele é par. Por exemplo, o número 12. Ele começa com 1, termina com 2, portanto, ele é par. Agora, se eu pensar num número bem grande, por exemplo, o 978, ele termina com 8, então ele é par. Então, vocês sempre vão olhar o último número. Não importa quantas casas tem o número, olhe sempre o último, para você classificar se é par ou se é ímpar. Os ímpares, então, vão terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos deixar bem claro isso daqui. Os pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares, todos eles vão terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos lá. Vocês vão pintar de azul os números pares e de vermelho os números ímpares. Então, vocês vão olhar o último número. Se terminou com 1, 481, qual que é esse número? Volta lá. Ele termina em 1, ó. Ele é ímpar. Então, vocês vão pintar esse de vermelho. Pinta em círculo para ficar bem bonitinho, bem organizadinho. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com os outros números. Pintar de azul os pares e de vermelho os ímpares. E na pergunta 2, vocês vão observar os números que estão aqui no meio desse quadro e vão colocar o sucessor e o antecessor. Então, o sucessor é o que vem depois. E o antecessor é o que vem antes. Então, qual que vem antes dos 600? 599. Qual que vem depois dos 600? 601. Certo? Então, tá ao contrário aqui, vocês vão completar com primeiro o sucessor, que vem depois, e depois o antecessor, que vem antes. Agora, nós vamos fazer as atividades de história. Então, primeiro eu vou colocar para vocês um videozinho com algumas imagens da nossa cidade que nós vamos falar sobre a história de Ibiraci hoje. Essa é a nossa cidade como ela é hoje. Mas toda cidade, ela tem uma história, ela surge aos poucos e vai crescendo, vai se urbanizando. Isso aconteceu com todas as cidades do Brasil. Vamos pensar no nome. Só pessoas possuem nomes. Por que a nossa cidade se chama Ibiraci, né? Quem deu o seu nome para você?
Será que o seu nome tem algum significado especial? Se os nomes das crianças são dados pelos familiares, quando a gente pensa em lugares, em cidades, em países, como que acontece a origem desse nome? E é isso que nós vamos estudar hoje. Como que o nosso município foi chamado lá quando ele surgiu? Ele teve outros nomes, ele foi chamado de outras formas em outras épocas? E é isso que nós vamos descobrir no textinho. Senta que lá vem a história. Conta a história que o nosso município já teve outros nomes antes de receber o nome de Ibiraci. Quando era apenas um povoado, Ibiraci recebeu o nome de Aterrado. Foi o primeiro nome que Ibiraci recebeu, então. Então, em 1º de outubro de 1816, quando foi construída a primeira capela, após a primeira missa realizada, o arraial passou a ser chamado Santa Maria Magdalena do Aterrado. Isso acontecia muito comumente aqui no Brasil, Brasil colônia, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? As missas eram celebradas marcando o início, né, de um município, de uma cidade, um povoado. E a partir das igrejas é que as pessoas iam começar a viver ali ao redor. Na década de 1840, 1850, com a construção de uma nova capela, mudou-se o nome do povoado para Dores do Aterrado. E só em 1923 o povoado é elevado à condição de município. Quando um povoado ele é elevado à condição de município, tem uma lei que é publicada, que passa a vigorar e transforma aquele povoado, aquele arraial em município. Então, oficialmente, uma cidade que pode ter prefeito, vereadores, né? Ter autonomia política, autonomia administrativa. Então, esse povoado passou a se chamar Ibiraci, que é um nome indígena. Ibira significa árvore e si, mãe ou terra. Então, se a gente fosse traduzir o nome da cidade, ele significaria mãe da árvore. A instalação oficial do nosso município se deu em 6 de abril de 1924, data em que comemoramos seu aniversário. Então, todos os anos, em 6 de abril, nós comemoramos o aniversário da nossa cidade. E esse ano, em 2021, a cidade completou 97 anos. Então, vamos lá, prestando atenção nos nomes que nós já colocamos aqui, sublinhamos, Aterrado, Santa Maria Magdalena do Aterrado e Dores do Aterrado. Na pergunta 1, quais os nomes que nosso município recebeu antes de se chamar Ibiraci? Então, o primeiro nome que aparece lá no texto, Aterrado. Depois de Aterrado, Ibiraci recebeu o nome de Santa Maria Magdalena do Aterrado. E por último, o último nome, antes de mudar para o nome que nós temos hoje, Ibiraci, foi Dores do Aterrado. Coloco o pontinho final. Qual é a data que comemoramos o aniversário da nossa cidade? Então, voltamos lá no texto. A data que é comemorado o aniversário é 6 de abril de todos os anos. Então, a partir do ano de 1924, começou a ser o aniversário da cidade, dia 6 de abril.
Então, a data é 6 de abril. E por fim, esse ano, 2021, Ibiraci completou quantos anos de emancipação política? A emancipação política quer dizer o ano que passou a ser considerado município, o ano que foi elevado à condição de município. Então, lá no último parágrafo está escrito: a instalação oficial do município se deu em 6 de abril de 1924. Então, desde então, que nós contamos o aniversário, né? E esse ano foram 197 anos que a cidade completou. Certo, pessoal? Hoje são só essas atividades. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Até mais!